do Gazeta Esportiva começa a aquecer os motores. Primeiro Gazeta Esportiva do outono. Você sabia, Chicão? Não sabia não. Entramos oficialmente no outono, então muito boa noite para você. Hoje o debate está com, olha com quem? Chico Lang. Boa. E ele, o nosso menino, o nosso garoto, o mito, a lenda, o gatíssimo, Marcelo Bazejo. E aí, Marcelinho, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos mandar um beijo pra quem hoje? Ah, pra todo mundo que tá nos assistindo, todo mundo merece beijo. É, você tem que falar assim, ó, pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha noiva, enfim. Sabe pra quem falava isso? Quem? A Xuxa. Você lembra, Chico? Lembro. Você manda um beijo pra quem? Minha mãe, meu pai, pra você. Sempre assim, minha mãe, meu pai, pra você. O Ronaldo Fenômeno foi lá e falou isso, né? Eu dou um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Todo mundo que era a Xuxa lá, um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. E um beijo pra você que tá em casa assistindo Gazeta Esportiva. Terça-feira tá fervendo por aqui. Teve entrevista do presidente do Corinthians. A gente vai trazer vários assuntos que estão bombando nos bastidores do Timão. A gente vai falar também sobre a classificação do Água Santa para encarar o Palmeiras na final. Todinho combina com a Água Santa. Ó que beleza, né? Quem diria que beleza, Água Santa. Parabéns, lotou a Vila, lotou a Vila. Água Santa, que nota, Pacheco? Que nota você dá para Água Santa? Nota 10. Muito bom! Diadema tá na área. Claro que as novidades do Verdão e do Tricolor também estão por aqui. Então, a gente ainda vai conferir, sabe o quê? Uma declaração do Fábio Costa, ex-goleirão, sobre o atual momento do Santos. Ele veio no Mesa Redonda e, ó, colocou a boca no trombone. E hoje é dia de acelerar. Acelerar com ele, Rodrigo França e o nosso momento, velocidade. Calma, Rodrigo! Calma, estaciona direitinho, vem com calma. Saiu fumaça ali. Olha lá, cantou pneu. A gente volta depois dessas dicas. Até já. Bom, a gente está de volta. O adversário do Palmeiras na final do Paulistão foi definido ontem. A Vila Belmiro foi o palco da semifinal do Paulistão entre Água Santa e Red Bull Bragantino. E ninguém viu problema nisso, nem o time de Diadema, que não pôde jogar em casa por ausência de refletores no seu estádio. É a mesma arena, a mesma atmosfera, o mesmo calor. Hoje vamos com tudo. É nós, é água! Já conheceu o Santos? Não, não conhecia. Tá aproveitando? Deu pra ir na praia? Ah, delícia, já fui pra praia, me queimei, tô toda com marquinha, agora o Água vai ganhar. Foi ótimo, ótimo porque saiu lá da casa do Água Santa, né? E a gente não conhecia o Vila Belmiro e foi uma oportunidade agora de estar conhecendo. A gente escolheu a Vila Belmiro pelo palco que esse estádio representa, por tudo que o Pelé é na história do futebol. Então, para nós, um clube que veio da várzea, poder fazer uma semifinal da Vila Belmiro é único, é único. 35 ônibus, fora foram distribuídos 2.000 ingressos lá. Um trabalho muito bom da Red Bull investindo na torcida, né? E um jogo 9 da noite, e vim um número de quase 2.000, 2.500 pessoas à noite, pegar isso e vai chegar em Bragança às 3 da manhã, que é muito emocionante. 46 ônibus ainda caminham para aqui para Vila Belmiro, e a torcida que está descendo carro, moto, tem caravana de tudo, quanto da cidade, da Diadema vindo para cá. Uma situação meio que inusitada, né? Mas que veio numa boa hora. Já que o Santos não tá, pelo menos vocês ganham dinheirinho, né? Ah, sim, com certeza. E vai torcer pra quem? Ah, cara, fica numa situação meio delicada no momento. E a galera desceu mesmo a serra. Mais de 11 mil pessoas evocaram na vila o famoso alçapão. O pessoal de Bragança foi o primeiro a fazer festa. Logo aos 8 minutos, Hurtado cruzou e Alejandro abriu o placar num belo toque de letra. Empurrado pela torcida, o Água Santa pressionou o Red Bull Bragantino em busca do empate, mas foi para o vestiário na desvantagem.
A aflição durou pouco. Logo aos 5 minutos do segundo tempo, Cleiton foi driblar Mezenga, adiantou demais a bola e viu Lucas Tocantins aproveitar o vacilo para empatar a semifinal. O jogo esquentou e Rodrigo San, capitão do Água Santa, perdeu a cabeça com Arthur. O árbitro Rafael Claus não titubeou. Vermelho direto. Para a sorte da equipe de Diadema, 9 minutos depois, Matheus Fernandes recebeu o segundo amarelo e também deixou o Braga com 10 em campo. O tempo passou, ninguém mais marcou e a definição da vaga final foi para os pênaltis. Logo de cara, Cleiton pegou a batida de Bruno Mezenga e Juninho Capixaba mandou na trave. Na sequência, Sorriso parou em Igor e ninguém mais desperdiçou pelo Água Santa. Júnior Todinho foi o responsável pela última cobrança. Foi nos pênaltis mais uma vez, foi sofrido, mas o Água Santa conseguiu passar pelo Red Bull Bragantino e vai disputar pela primeira vez a final do Campeonato Paulista de Futebol. O que me preocupa mais do que o Palmeiras são algumas situações de janela. Eu sou uma equipe pequena que eu não tenho calendário. E, se eu não me engano, se não me falha a memória, até dia 4 desse mês, os atletas têm que estar inscritos entre Série B e Série A para eles não perderem e terem que entrar na próxima janela. Se eu estiver falando besteira, para vocês me corrijam. Então, a minha preocupação é que eu não tenho calendário e a maioria desses atletas, eu não posso pensar só em mim, pensar nesse projeto, pensar nessa final tão grandiosa e não pensar na sequência do ano deles. E atrapalhar, de repente, uma oportunidade que todos eles têm possibilidades, têm pré-contratos, coisas encaminhadas, deles não estarem inscritos até o dia 4 para seguir a carreira, a vida, a história deles e, dessa maneira, talvez prejudicar um pouco a grandeza da final do Paulistão. Quanto a isso, o Água Santa pode ficar tranquilo, porque a CBF já garantiu uma exceção aos finalistas, que terão a janela estendida. Portanto, agora é só se preparar para os 2 jogos finais de um favorito Palmeiras contra o valente e histórico Água Santa. Gente, e é valente demais, merece meus parabéns o time do Água Santa, que até 2011, Chico Lang e Baségio, o Água Santa era um time de várzea. Sim. Né? E aí começou, então assim, é um time muito jovem e já está chegando aí a final do Paulistão, já está dando as caras, fazendo uma boa campanha, 4-2. Diga, Chicão. Vamos falar a verdade, né? Não podemos mentir. O quê? O Água Santa foi para a final, tal, legal. Mas o jogo de ontem, Água Santa e Bragantino, na Vila Belmiro, foi, sabe o quê? Uma briga de foice no escuro, cara. Por quê? Que jogo feio, cara. Jogo feio. Ah, Chicão. Jogo ridículo, muito ruim. Foi o pior jogo do Campeonato Paulista, foi esse aí. Não teve uma jogada técnica. Os times estavam totalmente no bumba meu boi durante 90 minutos, mais de 90 minutos, porque deu 5 no primeiro, 4 no primeiro, 5 no segundo, ou mais, não me lembro bem. Enfim, foi um jogo muito chato, muito feio de se ver. Um jogo em que 2 equipes se encontraram e estavam meio que, sabe, em choque. O Bragantino começou o jogo 1-0, eu falei, bom, vai golear. É verdade. Aí, o que aconteceu? O Água Santa apertou o Bragantino, chegou junto no Bragantino. Não vou dizer que foi violento, mas chegou junto. Aí o Bragantino afinou. Resultado, o Cleiton fez aquela urçada no começo do segundo tempo, saiu o gol de empate do Água Santa, e aí o jogo foi transcorrendo, foi, sabe, um atrás do outro. Mas não teve chance de gol, goleiros não fizeram grandes defesas. Olha, foi para os pênaltis, e aí nos pênaltis ganhou quem tinha mais sangue frio. E aí coube ao Água Santa essa oportunidade de chegar na final. Mas vou te contar uma coisa, muito ruim o jogo, péssimo. Me desculpe, eu sou sincero, legal, Diadema chegou, bacana. Lotou o estádio, hein? Lotou o estádio. Maravilha. Mas o futebol, assim,
assim. Uou, do Corinthians nem chegou, então. Que tamanho que é o futebol do Corinthians? Não, do Corinthians eu estou dizendo de ontem. Eu estou falando do Corinthians tá Ituano. Eu já fiz minhas críticas e fui muito severo. Agora, eu vou ser severo também com esse jogo de ontem. Você concorda, Jogo ruim. Bazejo, com tudo isso que o Chico Lang falou? Olha, Mi, eu entendo o que o Chico está dizendo, mas eu acho que o grande mérito do Água Santa foi entender que eles tinham que jogar com as armas que eles têm em mãos, né? O Água Santa, ele sabe que ele é inferior ao São Paulo, ele sabe que ele é inferior ao Red Bull Bragantino, nem se compara o investimento de um Red Bull Bragantino, de um São Paulo para o investimento do Água Santa. E ainda assim eles conseguiram ser competitivos. Sim, muitas vezes abrindo mão de jogar, de ir ao ataque, se concentrando mais na defesa, mas foi assim que eles conseguiram frear o São Paulo, que não conseguiu fazer gol. Ontem contra o Red Bull Bragantino eles sofreram sim o gol, mas também tiveram muita força mental para reagir. Assim como contra o São Paulo, porque o São Paulo dominou o primeiro tempo, parecia que era só questão de tempo marcar o primeiro gol e aí a partir daí ia sair o segundo, o terceiro, mas não foi assim. Então, a força psicológica do Água Santa, a estratégia do Água Santa e principalmente a precisão nas cobranças de pênalti fizeram com que o time chegasse heroicamente a final do Paulistão. Só quero deixar aqui claro que eu já tinha dado meu palpite de classificação da Água Santa. Vamos assistir, põe na tela. Vou no Água Santa. Vai dar Água Santa. O Água Santa tirou o São Paulo. Olha o placar. Diretor quer que cobre você. 2-1. 2-1. Pro Água Santa. Anotando aí de 2-1. 1-1. 1-1 e pênalti pro Miller, fica o Felipe falou que o Chile anotou. O Chile anotou? O Chile anotou. Não, 1-1 no tempo normal e Tá. Água Santa nos pênaltis ganha. Água Santa? Você tinha falado da Red Bull? Mudei porque o Água Santa tirou... Não, porque o Água Santa tirou o São Paulo, agora que eu lembrei. Então. Exatamente. Eu fico de 2-1 Bragantino. É isso, e o Miller acertou mais que eu, porque falou que ia dar pênalti e ia dar Água Santa, mas só depois que eu dei o meu palpite que eu senti que ia dar Água Santa. E nem conto o que eu falei pro nosso diretor que eu acho que vai dar no final do Paulistão, hein? Nem conto. E aí, você tem que fazer VAR, trazer aqui o Garrafa e mostrar para ele que ele ficou rindo. Vocês falando, ele ficou rindo. Não vai dar. 3-0 Bragantino. Aí, seu Garrafa, chupa, Garrafa. Começamos o Giro de Repórteres de hoje com Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. Agora que a final está definida, o que você tem para falar do Palmeiras aí na academia de futebol? Vão abrir treino? Vão aparecer ou vão ficar tudo aí fechadinhos na casinha com medo da Água Santa? Olha lá, ó. Porta fechada, ainda mais para a imprensa. Nem por telefone eu consigo obter informações aqui da assessoria de comunicação do Verdão. Tentei explorar um pouquinho essa lesão do Tabata, foi de grau 1, de grau 2, de grau 3. A única coisa que podemos falar é que ele teve uma lesão muscular na coxa esquerda, ponto. É assim que tá funcionando, Michele. Ó, vou falar um pouquinho do Água Santa também neste noticiário ao vivo, diretamente aqui da porta da Academia de Futebol. Começando pelo Palmeiras, que teve folga hoje, o Abelito deu folga pra rapaziada. Palmeiras que tem 6 titulares, meia dúzia de titulares como desfalque. Desfalques, no plural, mas calma aí, torcedor do Verdão, porque são desfalques para os treinamentos da semana. O Tabata, que está se recuperando dessa lesão muscular no departamento médico, como a final só deve acontecer no dia 2 de abril, a ser confirmada a data ainda pela Federação Paulista, o primeiro jogo. Se for uma lesão de grau 1 muscular, tipo contratura muscular, que nem lesão é mais um desconforto ali, um emaranhado no músculo, dá para o cara se recuperar. Se for um estiramento muscular, fica mais complicado. Se for distensão, aí só um milagre, acho que nem milagre. As opções para o lugar do Tabata, do técnico Abel Ferreira, o Breno Lopes, que foi o escolhido para substituí-lo na semifinal. Tem o Hendrick também, que perdeu a posição de titular no time. E ainda o Giovani, que pode jogar numa ponta sem mexer tanto no esquema tático do Abel Ferreira. Os outros 5 desfalques, os jogadores que foram convocados para as seleções do Brasil, 3 para a seleção brasileira, mais o Gomes com a seleção do Paraguai e o Piquerez com a seleção do Uruguai. Os 3 da seleção brasileira, todo mundo sabe, vou reforçar aqui mais uma vez, não custa nada. O Everton, o Rafael Veiga e o Rony Rústico. Fora de campo, o Palmeiras, que ainda não se reforçou para esta temporada, tá de olho
como a vida dá voltas também no futebol, né, Michele? Amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. No Arthur, baixinho, atacante, driblador, chuta bem pra caramba de fora da área, jogador ousado que foi revelado aqui no Palmeiras, não teve muitas oportunidades e anda brilhando já há algum tempo lá no Red Bull Bragantino. Quando o Palmeiras ficou sabendo que o RB Bragantino tem interesse em negociar o Arthur e ficou sabendo também do valor, o Palmeiras se interessou. Opa, por essa grana eu topo, mas ainda, pelo menos que eu saiba, não enviou a proposta. Está monitorando e pode ser um reforço para o ataque do Palmeiras a partir aí praticamente da metade desta temporada. Falando um pouquinho do Água Santa, Michele, eu dei um spoiler ontem no ao vivo do nosso Gazeta Esportiva a respeito da possibilidade da primeira final do Campeonato Paulista, mando do adversário do Palmeiras, ser realizada no Morumbi. No caso do Água Santa na Vila Belmiro, o Água Santa nas últimas horas descartou o Morumbi. Seria interessante, dava para colocar lá 60 e tantas mil pessoas, pegar uma grana pesada, né? Maioria de torcida do Palmeiras, tudo bem, mas o Água Santa precisa de grana, não tem calendário até o final da temporada, mas não vai rolar no Morumbi, porque depois dos shows do Coldplay, o São Paulo, a administração do Morumbi vai trocar o gramado. O gramado está bem protegido, mas vai ser trocado agora para esse período de outono, inverno. Então não há condições do jogo ser realizado lá. Então a tendência é que repita o mando de campo na Vila Belmiro, mas tudo isso será definido ainda num conselho técnico envolvendo os clubes Palmeiras, o Água Santa, até o Santos, porque o Santos tem um receio. No caso de uma final, como vai ter muito palmeirense também na Vila Belmiro, ou teríamos muitos palmeirenses, pode haver algum tipo de conflito lá com a torcida do Santos na Baixada, aguardemos. Mas a tendência é que o Água decida a final do Paulista, o primeiro jogo na Vila Belmiro. Beijo pra vocês. Eu achei que a Vila cai muito bem. Beijo, Silveira. A Vila caiu bem para Água Santa. Mas o Silvestre colocou um Você dado acha que é interessante. perigoso? É perigoso não por causa da torcida da Água Santa, mas por causa da torcida do Santos. O Santos pode cruzar com a torcida do Palmeiras, lá na. Porque aí não tem. Não, mas Não é mando. Não tem esse negócio de mando. Porque o Água Santa ele não é time grande. O mando só, o único, né? A única torcida, só prevalece quando existe grandes clássicos. E quais seriam as opções, então? Então, eu acho que vai acabar acontecendo na Vila, mas o perigo, todo cuidado é pouco, né? Porque já aconteceram brigas homéricas lá entre torcida do Santos e torcida do Palmeiras. Não, mas pera um pouquinho, mas seria um jogo lá, que seria o jogo do Água Santa, e um jogo aqui no Allianz Parque. Então a torcida do Palmeiras não tem que fazer nada lá na Vila. Então, teoricamente, educadamente, como se fosse... torcida visitante, não é uma torcida só? Não é. Mas tem que ser uma torcida só. Não é. Não é uma torcida só, porque o Água Santa não é grande. Clubes se Como não é grande? Encheu a Vila. Vai encher de novo. Encheu a Vila, mas não é grande, é pequeno. Mas o Água Santa, como mandante, ele tem total direito de destinar só 10% da capacidade do estádio para a torcida visitante, que foi o que aconteceu ontem contra o Red Bull Bragantino. 5%. E eu acho que nesse estágio da competição, numa final de campeonato, tudo bem. É lógico que a torcida do Palmeiras conseguiria lotar o estádio e trazer mais renda, mais bilheteria para o Água Santa. Mas nesse estágio do campeonato, acho que compensa muito mais para o Água Santa se concentrar em ter uma superioridade ali pelo mando de campo, pela torcida jogando ao seu favor, do que pela renda, do que pela bilheteria. Sim, é pelo campeonato. E outra coisa, se o jogo for à tarde, pra que mandar na Vila? Manda lá no estádio Água Santa mesmo. Mas aí não tem a TV? Aí lá para 5h30, 6 horas da tarde já começa a escurecer, né? Não tem horário de verão? Não tem mais horário de verão? Não tem horário de verão. Acabou, né? Não tem mais, eu amava aquilo. Não tem não. É tranquilo, dá pra jogar lá na Água Santa mesmo. Em Água Santa. Você apoia, né, horário de verão? Quem apoia? Quem apoia horário de verão? Eu gosto. Você gosta? O Rodrigo, o França apoia, a Julinha, todo mundo aposta aqui. Você gostava do horário de verão? Não muito. Por que não, Chico? A gente ia acordar muito cedo. Você dorme até tarde. Pausa não, você tem aula, né? Não dá mais. Pausa no futebol nacional para bater um papo sobre seleção. O técnico interino Ramon Menezes comandou hoje o primeiro treino com um elenco completo do Brasil. E na atividade, o treinador já fez um esboço do time que deve ser titular, com Ederson, Emerson Royal. Vê se você gosta desse time, Bazégio. Ibanhes, Éder Militão e Alex Telles, Casemiro, Andrei e Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Rodrigo com Y, eu sempre quero falar Rodrigo,
Weigl e Vitor Roque. Brincadeira, gente. A seleção entra em campo no sábado, 7 da noite, contra o Marrocos, em Tanger. Você acha bom esse time? É um bom time, é um time bastante jovem, com muitos jogadores que já trabalharam Desculpa, com não era Ramon, para comentar, mas é para passar rápido, mas desculpa. Hoje teve entrevista do presidente do Corinthians, o diretor não é para comentar, mas é um bom time. Não, bom time, bom time. E presidente do Corinthians, Chico Lang, se liga agora. Lavou a roupa suja. É claro que o Salazar marcou presença. Nossa Marina Buffon também, pelo site gazetesportiva.com. Tem muita notícia importante. Boa noite, Salazar. Conta tudo. Teve demissão no Timão? Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva, pois é, tem muita coisa para a gente falar. Então vamos embora para o primeiro assunto. O Duílio Monteiro Alves hoje começou falando sobre a invasão dos torcedores ao CT Joaquim Grava. O Duílio revelou que tinha já um acordo com as lideranças das organizadas para uma reunião aqui atrás de mim, dentro do prédio do Parque São Jorge, e que então foi pego de surpresa por essa decisão de alguns membros invadirem o CT. Isso aí não caiu nem um pouco no agrado dele, ou ele inclusive informou que já enviou as imagens das câmeras de segurança à polícia e inclusive alguns daqueles torcedores já foram identificados e tiveram que prestar depoimento hoje lá ao nosso delegado César Saad. Enfim, um dos pedidos da torcida organizada naquela ocasião, mas não é um pedido de hoje, é a saída do Roberto de Andrade. Há muito tempo eles querem a saída do Roberto de Andrade e o Roberto de Andrade então preferiu sair contra a vontade do Duílio, mas para tentar amenizar o clima de pressão dentro do Corinthians. Vamos ouvir o presidente do Corinthians falando sobre isso. O Roberto é um cara que eu confio, é uma pessoa da minha confiança, é o diretor de futebol que eu escolhi. Por mim, ele não sai do Corinthians até o fim do meu mandato, mas infelizmente com essa pressão toda, tudo que tem acontecido, o Roberto também acha melhor se retirar para o bem do Corinthians, né? Então tentei demovê-lo dessa ideia, que ficasse, que a gente terminasse o mandato junto da mesma forma que começamos, mas ele por questões pessoais, de família. Então fico muito triste, tentei de tudo para que ele ficasse e só resta hoje, agora, é agradecer por tudo que ele fez. E é uma pena, não terá substituto, eu vou acumular o cargo até o fim do mandato, até por isso. Qualquer pessoa que eu coloque aqui pode ser por algum motivo político, podem achar que é um futuro candidato, podem, então eu vou continuar eu e o Alessandro aqui. Para muita gente, Michele, aqui dentro do Corinthians, essa pressão em cima do Roberto de Andrade tem relação com o momento político do clube. Mas eu quero lembrar aqui que muitos torcedores, principalmente os organizados, são contra o Roberto de Andrade ficar no cargo de diretor do futebol desde o início do mandato do Duílio Monteiro Alves. Enfim, esse assunto então já é passado. O Roberto de Andrade não faz mais parte da diretoria de futebol. Eu vou passar a bola para vocês debaterem aí se fez certo, se fez bem ou não o Roberto de Andrade em renunciar ao cargo. Muito bem. Será que ele renunciou mesmo ou será que ele foi mandado embora? Eu acho que as duas coisas. As duas coisas. Quem mandou embora o Roberto Andrade do Corinthians não foi o Duílio, foi o Gaviões da Fiel. O Gaviões da Fiel foi lá, antes soltou um manifesto pedindo a cabeça do Roberto Andrade. Sim. Aí o Duílio deu de ombros, não ligou, foram lá, invadiram, acho errado invadir, mas correram atrás do Roberto Andrade. O Roberto Andrade se escondeu lá na sala do Alessandro para não apanhar dos caras. Então, era uma pressão muito grande. E aí, o que aconteceu? Ele chegou pro Duílio, ele e o Duílio conversaram e falaram, é melhor eu sair antes que dê uma porcaria maior, né? E segundo a gente analisa, né, o seu Duílio, o senhor está dizendo que vai acumular 2 cargos. Então, se o senhor vai acumular o cargo, esse cargo era inútil. O senhor estava, não sei se era remunerado, que o Alessandro eu sei que é remunerado. Dizem que ele ganha 80 pau por mês, para não fazer nada. Não aparece para nada, não dá declaração, não vai negociar jogador, não faz meio de campo de diretoria e jogador e elenco e ganha 80 pau por mês. É o que diz, eu não sei. Que agora está tudo tão fechado que a gente não tem certeza de nada. Não sabe se a pessoa está ali trabalhando, qualquer função, porque a gente não vê, né? Eu não sei o Andrade, se ele ganhava alguma coisa. Mas vem cá, o senhor está dizendo que vai acumular 2 cargos.
Não pode fazer isso, presidente, sem competência da sua parte. O senhor tinha que designar um cara para ser o substituto do Roberto Andrade, seja ele quem fosse. E estavam dizendo que ia ser o Andrés. Mas ele falou justamente que não ia colocar, porque iam falar que estavam colocando por questões políticas. Desculpa de aleijado é a muleta, né? É aquele negócio de deficiente físico. Eu tenho deficiência, aí dá uma desculpinha, né? Desculpa de quem usa óculos para brigar é que eu sou caolho, né? Então é o seguinte... Ele falou que vai ser ele e o Alessandro até o fim. Mentira isso aí, é conversa mole para boi dormir. O Corinthians está dilacerado, essa é a grande verdade. O futebol do Corinthians não deu certo. E se o senhor não começar a olhar com carinho para esse futebol do Corinthians, o Corinthians vai dar mais vexames do que já deu no Campeonato Paulista. Vai dar mais, porque o Corinthians realmente está acéfalo no futebol. O futebol não tem dirigente, não tem ninguém. Quem manda lá são os jogadores e o Lázaro. E o senhor, quando aparece lá, para falar alguma coisa. Porque o resto, ninguém manda lá. Basé, já essa demissão. Pois é, Michele, eu acho assim, quando tudo está indo bem, quando as vitórias estão acontecendo, ninguém presta muita atenção para quem é diretor, para quem está contratando, para quem é o treinador, enfim. Agora, quando tudo dá errado, Corinthians eliminado precocemente nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Ituano, aí começam a tentar achar um culpado. Sim. Bom, as organizadas elas eram contra o Roberto de Andrade desde o início do mandato do Duílio, como o Thiago Salazar reportou. E por que só agora ele saiu? Por causa da eliminação? O Corinthians tem 3 meses de trabalho com o novo treinador. O Corinthians, ano passado, chegou na final da Copa do Brasil, fez uma final muito digna contra o Flamengo, inclusive. Será que está tudo errado? Será que é hora de trocar tudo? Ou será que isso só serve para tentar satisfazer a torcida em um momento de extrema pressão? Fica aqui meu questionamento. É bom questionamento, vale tudo. Questionar o Corinthians é sempre bom, porque o Corinthians é uma zona. Bom, tá pensando que a gente já mostrou tudo da entrevista do Duílio? Que nada, o Salazar já tá de volta, já volta agora, Salazar, porque é muito tema. Eu não sei se você vai falar o que ele falou do Luan, porque também ele falou do Luan. O presidente também falou sobre a situação política do clube, né? Conta pra gente. Vou falar do Luan sim, Michele, tem muita coisa pra gente conversar até o final do programa, então é bom todo mundo ficar aí, sentado de olho no Gazeta Esportiva. Sobre a situação política, eu questionei o Duílio Monteiro Alves, que lembra que eu falei que ele foi viajar na sexta? Pois bem, ele foi fazer uma viagem com a família para cuidar da saúde. O Duílio está muito debilitado por causa de uma infecção intestinal, que tem a ver com estresse e tudo mais. E aí eu aproveitei para perguntar para ele, Duílio, se você puder se candidatar à presidência na próxima eleição, marcada agora para novembro, você vai se candidatar? Você tem essa pretensão? E o Duílio garantiu que não. Ele não queria falar sobre política e falou, hoje eu não penso em me candidatar de novo, só penso em entregar o clube melhor do que eu peguei agora em dezembro. Então o Duílio Monteiro Alves, mesmo que tenha essa permissão, não deve, pelas palavras dele, a princípio, né? Isso hoje, porque as coisas podem mudar, mas ele não deve se candidatar. E aí ele foi questionado sobre essa situação de, por enquanto, ele ser o único presidente dos últimos 35 anos que não conseguiu nenhum título. Ele tem até o final desse ano para não acabar ficando com essa marca, né? Só que o Duílio deu uma resposta curiosa, ele não está muito preocupado com taça, não. Vamos dar uma olhada. Eu, quando entrei na presidência, né, acho que no meu primeiro discurso, e algumas vezes já falei isso, que o meu título seria organizar a parte financeira do clube e pagar alguma coisa de dívida. Que essa era a maior preocupação e o que o Corinthians precisava no momento. E isso que tem sido feito. A gente vem trabalhando muito. O primeiro ano, acho que foram 8 meses sem nenhuma contratação, com uma pressão enorme. Mas a gente fez tudo dentro do orçamento, pensado, sem gastar mais do que a gente arrecada. Com isso tudo, a gente conseguiu dobrar a arrecadação do clube em 2 anos. Os números, vocês vão ter conhecimento agora nos próximos dias, que vai ser divulgado para o Conselho, os números de 2023. Mas a dívida baixou, o faturamento, né, a arrecadação bruta aumentou praticamente o dobro do que era, e tudo isso por causa da responsabilidade. Então, eu como presidente, eu não consigo e não vou fazer gastar mais do que posso, mais do que o Corinthians pode, para ter um título
como presidente. Então, se ganharmos um título, vai ser com esse time, com essa luta, com essa garra, com essa camisa, com a Fiel apoiando. E isso eu prometo, que nós vamos dar a vida. E muitos aqui colocam, pô, vai ser o único presidente que não ganhou um título em mais de 35, 50, sei lá quantos anos. Não tem problema. Prefiro ser lembrado daqui uns 10 como o cara que foi responsável e colocou o Corinthians hoje com compliance, com governança, com as contas controladas, com salários em dia desde o início da gestão. E assim nós vamos seguir até o fim. Bom, desse faturamento que o Duílio citou, o número ainda vai ser divulgado porque tem que passar pelo Conselho antes, mas ele revelou que está na casa dos 800 milhões, algo inédito em 112 anos de história do Corinthians, por isso que ele acabou dando esse spoiler aí durante a coletiva. Bom, eu vou passar a bola para vocês, porque na minha próxima entrada a gente vai falar de reforços, de Luan e muito mais por aí. Chico, comenta. Bom, tudo bem, o Salazar disse que ele está doente, mas eu nunca vi doente bronzeado do jeito que ele está. Vocês viram que ele está bronzeado só? Tá com uma cor bonita. Ele está com uma cor bonita. Pode pôr aí, se quiser pôr. Eu acho que o pobre sou eu, cara. Pobre sou eu que estou branco, né? Tem que estar... Olha, tá bronzeadinho, cara. Bronzeado. Pô, tudo bem, que estresse, hein? Tá certo, o cara quando tá com estresse, tem casa no Guarujá, tem que ir pro Guarujá. Né? E foi o que ele fez. Então, mas também é filho de Deus, não, né? filho tem de que Deus, descansar um pouco, Chico. É verdade, Ué, é o Corinthians não tá disputando nada, você quer que ele faça o quê? Eu só tô dizendo o seguinte, que eu acho engraçado. Ah, você tá doente, você tá ruim da saúde, e o cara tá bronzeado, bicho. O pessoal pode ter uma dor de barriga, alguma legal. coisa. Não, só tô falando isso, né? Só tô constatando, não vou brigar com a imagem. Muito bem, chegou a hora de acelerar pelas pistas com Rodrigo França, chegando com seu Mitsubishi e o momento de velocidade. Roda a vinheta. Drive Your Ambition, Rodrigo França, muito boa noite para você, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Gazeta Esportiva. A Red Bull segue imbatível em 2023, né, Rô? Pois é, Michele, boa noite para você, para o Chico, Marcelo, para todo mundo que está assistindo. Realmente, deu Red Bull lá na Arábia Saudita, mas dessa vez a vitória ficou com o Sérgio Pérez, né? A liderança do campeonato, no entanto, ainda é de Max Verstappen, que fez uma corrida incrível, saindo do 15º lugar, após uma quebra na classificação, e terminando em segundo. E mais uma vez, Fernando Alonso levou a Aston Martin para o pódio, e esse foi o 100º do espanhol na Fórmula 1, né? Uma marca histórica. E por falar em recordes, na semana que Ayrton Senna completaria 63 anos de idade, São Paulo recebe um grande presente em alta velocidade, uma etapa aqui em São Paulo da Fórmula E, a primeira no Brasil. Ela vai ser nesse sábado, no circuito do Anhembi, que também recebeu a Indy, né, ali com umas adaptações, e 2 brasileiros lutam pela vitória, o Lucas de Grassi e o Sérgio Sete Câmara, e desde já a gente torce por eles aqui para trazer essa vitória para o Brasil em solo nacional, né? A gente lembra das vitórias do Senna, Interlagos e tal. Nossa. Tomara aí que o de Grassi e o Sete Câmara consigam brigar pela vitória. E depois da adrenalina dos carros elétricos, a gente vai focar na Stock Car. E tem campeão que já está iniciando a carreira internacional, o Gabriel Casagrande, que correu lá nas 12 horas de Sebring e mandou um recado pra gente. E aí pessoal, aqui é o Gabriel Casagrande, piloto da Matheus Vogel na Stock Car. Depois da minha primeira experiência do ano, que foi fora do país, agora foco total no início da temporada aqui no Brasil. A gente vai ter 12 etapas para brigar pelo título. Vamos em busca do bicampeonato com a mesma equipe, o mesmo time de engenheiros e time de mecânicos que eu confio muito. Então, espero que a gente possa ter um ano maravilhoso aí, chegar lá no final disputando o título, que é a nossa primeira meta, para lá no fim tentar levar o bicampeonato. Eu conto com a torcida de todos vocês. Legal, Gabriel, que é campeão da Stock Car de 2021, disputou o título ano passado e vem forte esse ano também. Tá. E por falar nos Estados Unidos, nesse fim de semana, o Nick Giafone, que é filho do Felipe Giafone, vai competir na USF Juniors, divisão de base da Indy. E a família está em boa fase, viu, Michele? O pai ganhou a primeira etapa da Truck com aquele caminhão híbrido da Volkswagen que a gente mostrou aqui, né? Olha, que legal! Pois é, e aí eu vou lembrar o seguinte, seguindo a tradição aqui do Gazeta Esportiva, todos os nossos entrevistados sempre falam aqui na semana e acabam ganhando a corrida no domingo, né? A gente dá sorte, né, Rô? É quente, então acho que os próximos pilotos vão querer dar entrevista pra gente. Acho bom.
E na NASCAR Brasil também foi assim, com pole e vitória da dupla Leonardo e Rafael Reis. Até que você falou que o Leonardo era o nome do seu filho, aí tá aí, eles que comemorando a vitória na NASCAR Brasil. E uma curiosidade é que o tetracampeão da Truck, o Beto Monteiro, disputou as 2 categorias no mesmo fim de semana, algo inédito no Brasil. Então ele falou pra gente sobre esse desafio de jornada dupla. Legal. Esse é mais um ano de desafio, né? Dentre outros que a gente sempre está buscando. Acho que o piloto gosta de ser desafiado. Então esse é mais um desafio muito grande na minha carreira. Tá disputando o campeonato de caminhão e de NASCAR Brasil no mesmo dia. Então é um desafio muito grande. Eu sempre fiz algumas competições no mesmo ano, mas no mesmo final de semana vai ser a primeira vez. Estou muito excitado, muito ansioso para isso. Espero que dê tudo certo. Espero que a gente consiga ser competitivo. É isso, né? A gente estava comentando nos bastidores, o caminhão híbrido já começou bem, mas já vão dar uma seguradinha no regulamento, né? Lá, não é assim. E o sábado também teve a abertura da temporada da Mitsubishi Cup. Oba. Mais de 60 pilotos e navegadores estiveram na etapa do principal rally cross-country de velocidade do Brasil, que foi disputado aí, ó, nessas imagens que a gente está vendo, nos arredores da cidade paulista de Mogi Guaçu, pertinho lá do Autódromo Velocitar. São 8 categorias diferentes e pelo 4º ano seguido, a TV Gazeta vai exibir os melhores lances de todo o campeonato, aqui para vocês com exclusividade de março a novembro, dezembro ali no final do ano. E a cobertura completa da etapa 1 você já confere nesse domingo no Momento Velocidade. Que horas? Agora em novo horário, às 8h20. Michele, a gente começa às 8h20, 8h25. Tá. Como a matéria vai ser grande, são 10 minutos de matéria nesse fim de semana, então a gente vai ser um pouquinho antes do Mesa Redonda e eu espero vocês lá para falar de bastante velocidade e poeira aí com a Mitsubishi Cup. Essa poeira é boa, né? Essa poeira a gente gosta. Então, 8h20 tem Rodrigo França aqui com o nosso Momento Velocidade na tela da Gazeta. Domingão, imperdível. Obrigada, viu, Rô? Obrigado, Michele, e terça tô de volta. Terça a gente te espera aqui. O Rodrigo falou que vai pegar uns presentes pra gente dar de presente no Mesa Redonda, viu, Bazégio? Combinado. Ele falou que vai ver jaqueta, umas coisas boas de velocidade. O povo vai adorar. Com certeza. Valeu, Rô. Eu quero dar uma Obrigada. volta no carrinho que você Não, tem. a gente vai combinar, isso aí já tá combinado. Agora Vamos você tem trazer... que arrumar um cockpit que eu entre. Não, mas isso é tranquilo, a gente tem de todos os tamanhos. Isso eu não Então sei tá se bom. ele consegue, porque o Rodrigo é bom. mais fácil você- dirigir o caminhão. Mais O fácil, ele chama o caminhão. caminhão. Boa. Valeu, Rô, beijo. Tem técnico famoso livre no mercado. O Sevilha anunciou hoje a demissão do argentino Jorge Sampaoli. Olha lá, você quer ele, Chicão? Não. O treinador estava no clube espanhol desde outubro do ano passado, mas os resultados não corresponderam. O Sevilha já anunciou o espanhol José Luiz Mendilibar como substituto do Sampaoli ou São Paulo. Ô, Michele, espaço para informação. Pois não. Tem como achar a foto aí do Ancelotti? Não tem, né? Então eu vou dizer para vocês. Acabei de receber uma informação direto do Rio de Janeiro. O Ancelotti provavelmente seja o próximo técnico da seleção brasileira. Estaria fechado já com a seleção brasileira, Carlo Ancelotti. O técnico italiano, que é do Real Madrid, provavelmente será o novo técnico da seleção brasileira. Pode me cobrar. Estou falando isso exatamente 18h40. Olha a hora, como diria o nosso querido Faccioli. Então, estou dizendo para vocês, Carlo Ancelotti deve ser o novo técnico da seleção brasileira. Quando vão anunciar? E, Chicão, faz sentido isso, porque o goleiro Ederson da seleção brasileira, goleiro do Manchester City, falou mesmo, tá circulando as declarações dele nas redes sociais, na internet. Ele disse que o Ancelotti tinha grandes possibilidades de assumir a seleção. Então tá tudo caminhando para que o italiano realmente assuma o comando da seleção. Aí a gente vai fazer pizza. É lógico, vamos convidar o Ancelotti para pizza. Pra pizza, amanhã é a nossa pizza, hein? Se inscreva no nosso canal youtube.com/Gazeta Esportiva, ainda dá tempo. Vamos lá, bora pra nossa pizza. Vamos fazer uma confraternização com os nossos telespectadores. Amanhã a gente mostra aqui os nossos telespectadores. Domingo, o Mesa Redonda foi especial com as presenças do Faccioli, Luciano Faccioli, grande jornalista, e do ex-goleirão Fábio Costa. É claro que a gente perguntou pro Fábio Costa sobre a atual fase do Santos. Vamos ver o que ele disse? Ô Fábio, essa crise do Santos te preocupa ao ponto do Peixe, de repente, ir para um patamar de time menor? Me preocupa no sentido de que as pessoas não se envolvem com o clube
não cuidam do clube e depois querem fazer as cobranças. Eu acho que o torcedor santista tem a obrigação de cuidar do patrimônio dele, que ele tanto ama, tem a obrigação de estar mais presente no dia a dia do clube e de auxiliar o clube nesse momento de dificuldade. Ficar só na arquibancada vaiando e xingando administrações, treinadores ou jogadores que foram contratados para estar ali, eu acho que não é a melhor forma de resolver os problemas que o Santos tem. E o CCT da Barra Funda está chamando. Quem está por lá é o José Paes. Boa noite, Zé. O presidente Júlio Casares falou sobre o atual momento do clube? Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, hoje tivemos entrevista aí do presidente Júlio Casares. Mostra aqui pra gente, Márcio Arcângelo, nosso cinegrafista. O Casares passou por aqui, viu, de carro, chegando hoje aqui no CCT da Barra Funda, viu, Michele? E aí o André Hernan, nosso parceiro, já foi aí no Mesa Redonda algumas vezes, estava por aqui fazendo uma reportagem, conseguiu pegar o homem ali, abordar o Casares para uma entrevista aí exclusiva, e o Casares falou muita coisa bacana. Ligamos lá para o André Hernan, pedimos autorização para colocar um trechinho, ele deu o ok, e a gente vai colocar agora na tela para vocês acompanharem aí o que o Casares disse quando o André Hernan perguntou como é que tá o clima aqui no CCT da Barra Funda, como é que tá o clima aqui no São Paulo, depois da treta entre Marcos Paulo e Rogério Ceni. Muita gente pediu mesmo a demissão do Rogério Ceni, muitos jogadores queriam a saída do treinador do Rogério Ceni aqui do São Paulo. Será que isso aconteceu? Fala aí, Casares. Quem vive na bola, no futebol, sabe que é normal no vestiário, no jogo, no treino, você ter cobranças mais ásperas, duras. Isso é normal. Às vezes um jogador ou outro tem uma posição. E o diálogo é importante. Não foi nessa potencialização do como mostrar. Uma conversa do elenco eu acho produtivo, o Rogério achou produtivo, o elenco achou produtivo. Mas nada além do que uma cobrança normal do dia a dia do futebol. Quem conhece o mundo da bola sabe que o vestiário às vezes é tenso, na partida é tenso, o treino é tenso. E existe cobrança, existe hierarquia, existe disciplina. E o técnico também tem que fazer com que o pensamento dele sobreponha a todos. E é aquela máxima, né? Ninguém é maior que a instituição, seja o presidente, o técnico, o jogador. E temos diretrizes, temos disciplina, e foi isso que aconteceu, mas com normalidade, que ganhou uma proporção, e a gente sabe que quando você perde uma classificação, tudo ganha um peso maior. Sempre respeitando demais o presidente Casares, que atende a gente no Mesa Redonda, no Gazeta Esportiva, sempre que possível, mas a informação que eu tenho é que o bicho pegou realmente aqui entre o Marcos Paulo, entre o Rogério Ceni. A diretoria não quis demitir o Rogério, é bem verdade, porque o Rogério teve muitas lesões, até o Bacege vai poder falar um pouquinho sobre isso aí no nosso estúdio hoje do Gazeta Esportiva. É bem verdade que o São Paulo convive com muitas lesões, mas o Rogério também não foi demitido, segundo a informação que eu tenho. Por quê? Porque faltam opções no mercado. Dorival Júnior, que é um treinador que está aí no mercado hoje depois de sair lá do Flamengo, não teve uma passagem boa aqui no São Paulo há 5, 6 anos. Então, assim, o São Paulo não quer fazer apostas, não quer contratar um treinador aí para tentar apostar num cara que está começando agora, então vai manter o Rogério. O Rogério tem aí 20 dias para treinar esse time até a volta do São Paulo às competições agora em 2023. Então foi muita coisa, um pouquinho de cada coisa que acabou aí fazendo com que o Rogério não fosse demitido do São Paulo agora nesse comecinho de 2023, principalmente aí depois da eliminação no Campeonato Paulista, depois dessa treta aí também com o Marcos Paulo. É bem verdade que nessa entrevista o Casares disse que o São Paulo está de olho em alguns reforços, claro, vai aproveitar oportunidades, aquele papo que a gente já conhece. E falando um pouquinho também do Galopo, viu, Michele? O Galopo operou o joelho lá na Argentina, não operou aqui no Brasil, teve sim a supervisão aí de profissionais da saúde do São Paulo nessa intervenção cirúrgica do Giuliano Galopo. Deve voltar daqui a 6 meses, a cirurgia foi um sucesso. E o Casares, até nessa entrevista, falou, muita gente questionando, o Galopo foi operar lá na Argentina, por quê? Porque o cara é argentino, quis ser operado lá, tem total direito, vai fazer a recuperação aqui no CCT da Barra Funda, a gente sabe que isso vai acontecer muito brevemente. Então o São Paulo vai tentando juntar os cacos aí, Michele, para retomar essa temporada de 2023 agora no comecinho do mês de abril. Hoje teria um treino aqui em 2 períodos, mas o treino foi muito intenso no período da manhã, então a atividade da tarde ela foi cancelada, mas o
São Paulo deve treinar em 2 períodos amanhã, na quinta e também na sexta-feira. O Rogério pegando pesado aí com a rapaziada para que todo mundo volte bem aí quando o São Paulo voltar aos gramados, às competições oficiais. Viu, minha amiga? Devolvo para você, viu, Michele, para vocês comentarem. Chicão, Bacege, um abraço para todo mundo aí. Abração, Zé, meu querido. Nossa, então vamos lá, vamos por partes. Como diria, né? Bacege, você que é setorista do São Paulo. Primeiro, ele falou aí do Galopo. Será que foi uma boa ele ter ido se operar na Argentina? Aí você comenta. Aí eu também queria que você falasse um pouquinho daquele bastidor, como que você está vendo, o que está se falando daquela confusão que teve no São Paulo na semana passada, porque passou um tempão, o Bacege não veio aqui, acho que a confusão foi na quarta, e você estava aqui na terça, foi isso? Sei lá. Não, eu acompanhei a confusão, acompanhei o desenrolar dessa história. Ai, conta, eu vou até pra cá. É complicado, né? Porque assim, o Rogério Ceni, ao meu ver, ele errou talvez na abordagem de cobrar o Marcos Paulo na frente de todo o elenco, de uma maneira muito ríspida. Os jogadores se sentiram incomodados sim, relataram esse incômodo à diretoria, mas a diretoria deu todo o respaldo para o técnico Rogério Ceni porque acredita que a hierarquia deve reinar no São Paulo. Se o técnico Rogério Ceni acredita que tem que abordar desse jeito, um jogador ele vai abordar. Vem cá, o jogador estava certo? Olha, eu acho que é desnecessário, depois de uma eliminação, você postar indiretas, curtir comentários críticos de torcedores ao trabalho do técnico Rogério Ceni. E aí o Rogério chega assim, quietinho, vem cá, vamos conversar aqui, só nós dois? Então. E aí, porque o grupo não vai saber o que aconteceu. Ele tem que se posicionar, não, enquanto treinador? Eu, no lugar do Rogério Ceni, chamaria para conversar em particular e depois comunicaria ao grupo que o Marcos Paulo errou, foi repreendido e que não gostaria que acontecesse isso de novo. Agora, outros jogadores, ao meu ver, foram até mais injustiçados do que o Marcos Paulo, casos do Luan, do Galopo, que vinham pedindo passagem a tempo e demoraram para ganhar a titularidade no São Paulo, mas eles ganharam essa titularidade no campo. Se o Marcos Paulo faz tanta questão de ter mais minutos, que mostre em campo. Ele foi vendido para o Atlético de Madrid e não conseguiu ganhar espaço lá na Espanha. Estava jogando no clube da 2ª divisão espanhola. Então, será que todo mundo está errado no São Paulo e ele está certo? Ou será que ele precisa rever algumas coisinhas para poder retomar a sua melhor versão? Eu confio no Rogério Ceni e como a gente não acompanha treino nenhum, eu não sei como é que o Marcos Paulo está treinando, se não está treinando, se está com empenho, se está com... Eu vou confiar no Rogério Ceni. Agora, essa história do Galopo operar lá em Buenos Aires, eu acho que assim, muita coisa vem sendo criada por conta da alta incidência de lesões no elenco. Agora, o jogador ele é argentino. Não faz a mínima diferença ele operar aqui ou ele operar lá, se lá ele tiver um bom doutor para operar e tudo mais, um doutor de confiança. Ele vai estar mais perto da família para poder se recuperar antes de voltar para São Paulo. Acho que isso não é polêmico. Aí médico é médico de confiança. Fala, Chico, o que você acha, hein? Eu acho que está tudo errado. Tem que operar, o médico do clube tem que operar e tem que assumir a responsabilidade. Se ele tivesse se machucado fora do campo, tudo bem que ele escolhesse um médico particular dele para ser tratado. Mas como ele se contundiu dentro de campo, lá no estádio W Torre, a grama é toda artificial. É Allianz Parque o nome? Não, é W Torre, era W Torre o estádio. Então, quer dizer, ele foi subir, caiu, o pé prendeu e ele estourou o joelho. Responsabilidade do São Paulo. Ele operou em Buenos Aires, mas profissionais da área de saúde do São Paulo foram para Buenos Aires acompanhar todo o procedimento. Pois é, mas antigamente não era assim. Por isso que eu gosto de você. E outra coisa, a ortopedia lá da Argentina é muito inferior à ortopedia brasileira. Bom, isso é capaz, né? Porque nossos médicos são maravilhosos. Muito inferior. Cardiologia na Argentina é muito inferior à brasileira. A brasileira está 500 anos luz na frente. Então, quer dizer, eu não sei, eu acho que é mais uma presepada de São Paulo. Bom, a gente só espera que o Galopo se recupere o mais rápido possível. Quanto tempo, hein, para ele voltar? O que interessa é isso. Dificilmente ele volta para essa temporada, viu? Sério? Dificilmente. O que é uma lesão muito séria, com tempo de recuperação que supera os 6 meses. Nossa, não sabia. É bem complicado. Ligamento cruzado do joelho é difícil. Mas acho que até o final do ano ele volta. Velho. É aquele que o Ronaldo Fenômeno teve? É. Acho que é, né? Ó, pra fechar o papo lá no Parque São Jorge, última chamada do Salazar, agora sim, encerrando o tema do Ilho por aí. Vamos lá, Michele, vamos falar do que o povo gosta aqui, é de reforços. Eu questionei o Duílio Monteiro Alves sobre características, já que ele não ia falar de nome, perguntei diretamente o que você está procurando, o que o Corinthians precisa, o que o Corinthians quer no mercado. Vamos ouvir o presidente, daqui a pouquinho eu volto com os detalhes. A gente identifica um meia, mais de criação, com as características mais próximas do Renato.
Mas a gente sabe que a gente tem também o Maicon, que pode render ali, o Fausto, que já jogou mais na frente, na Argentina. A gente tem o Juliano, que é um meia e que agora está rendendo muito mais de segundo volante. Então você tem opções aqui dentro. É que quando a gente compara com o Renato. E é difícil, né? O Renato não tem mais de um. O Renato é um cara fora de série. Todos aqui acho que concordam. Então, você ter uma substituição na mesma altura é muito difícil. Eu recebo de torcedores mensagens, nomes, mas as características não são as mesmas do Renato. O jogador ser um meia não significa que ele vai fazer o que o Renato faz. Você tem meia que joga mais aberto, você tem meia que joga por dentro, você tem meia que joga de beirada e vem para dentro. São características. E pensar também em um centroavante, porque a gente tem o Yuri como centroavante mesmo. Mas demoramos aí alguns anos, né, para a gente ter um centroavante. Hoje a gente tem, mas hoje o que a gente mais identifica como carência são essas duas posições e que são posições que são muito difíceis no mercado. Vamos lá, Michele. Falando sobre essas questões sobre reforços, o Corinthians acredita que pode apresentar algum reforço até o dia 4. O Christian Barletta já está contratado, jogador do São Bernardo, 21 anos. O Corinthians vai pagar 6 milhões de reais por 50% dos direitos dele. Mas a questão dessa busca de um meia e de um centroavante, eu questionei depois da coletiva o Alessandro. E o Alessandro me garantiu que não duvida que o Corinthians pode conseguir contratar alguém até o dia 4. Dia 4 de abril vai fechar essa primeira janela, depois ela só volta a abrir lá no meio do ano. O Corinthians não descarta conseguir esse jogador até o dia 4 de abril para a primeira fase da Copa Libertadores da América. Os nomes mais especulados: Maurício, jogador do Internacional. O Corinthians passou para a gente que não teve nenhuma busca por esse jogador. A gente já tinha informado aqui no Gazeta Esportiva, então não é um jogador que interessa nesse momento. E o Matheus Pereira, que o Corinthians chegou a consultar, chegou a se interessar. Hoje o Corinthians entende que é um jogador muito caro para o que tem apresentado, para a fase dele lá, o momento dele não é tão bom. E um jogador caro, o Corinthians então está já descartando o Matheus Pereira e vai em busca de um novo nome, como vocês viram aí o Duílio falando, ele não sabe que nome é esse, mas o Corinthians está atrás de algum nome. O Luan vai continuar treinando separado, o Duílio deixou claro, não tem nenhuma intenção em reintegrar o jogador ao elenco e também avisou que não chegou nenhuma proposta pelo Luan, que se chegar, para ele vai ser o melhor dos mundos negociar o Luan com qualquer outro clube, mas por enquanto não tem nem proposta e nem vontade de usar o Luan. E para encerrar, o Corinthians vai fazer 2 amistosos agora antes de voltar a jogar, de estrear na Copa Libertadores da América. Na sexta-feira no CT Joaquim Grava vai enfrentar o antigo Red Bull Brasil, né? E na quinta-feira da semana que vem vai enfrentar o Curitiba, também no CT Joaquim Grava, porque a Neoquímica Arena está passando por algumas reformas de gramado e de iluminação, Michele. É isso, combo de informações do Corinthians, muita coisa para vocês debaterem. Amanhã eu volto com... Obrigada, Salazar. Fala, Chicão. O Corinthians finalmente, né, acertou 2 amistosos. Era um absurdo ficar quase um mês parado, né, por causa da incompetência do próprio Corinthians de se classificar. Perdeu para o Ituano, caiu fora por causa disso, mas tinha que marcar 2 amistosos. Marcou um amistoso fraquinho e outro mais ou menos, né? Então, acho que vamos ver como é que esse elenco vai reagir. Eu gosto do Duílio. Você gosta? Eu gosto. Eu gosto. E agora, em relação a reforços, é isso. O Duílio não tem que contratar ninguém para fazer graça para a torcida. O orçamento é apertado, precisa pagar a dívida e não tem reforço. É isso aí. Fim de papo. Jornal da Gazeta agora na sua Tá telinha. certo. Tchau, Chico. Tchau, Marcelo. Tchau, tchau.